Agora para nossa pauta de organização com a Thalita Quiroz. Seja bem-vinda, Thalita. Tudo bem? E você trouxe um tema que assombra muitas pessoas, que é organização de documentos, Pois a é. papelada de casa. Thalita, por onde eu começo? Vamos lá, desmistificando tudo. Não tenta descartar nada diferente dos objetos. O que a gente vai fazer? Pegou lá aquele montão de papel. No meio dessa papelada vai aparecer documento, carnezinho, boleto, conta de consumo. Coloca de um lado. Aí vai aparecer um bilhetinho, uma memória afetiva do outro lado. Separação, então. Separação apenas. É o que a gente chama em organização de setorização. Eu não penso em descartar, eu não penso em pasta, em caixinha, em organizar em nada. Só separei. Faço montinhos. 2 montinhos, 3 montinhos, quantos forem necessários. Ah, mas eu vou pensar em colocar em ordem alfabética, em ordem cronológica? Não, não pense em nada disso. Quando terminar a separação, aí você vai atacar uma coisa de cada vez. Ah, Aí perfeito. sim a gente Uma vez começa. organizado, eu vou descartar o que eu não quero. Exatamente. E você tocou num assunto bem importante, todo mundo me pergunta. Como que eu descarto documentos? Sim, o que eu posso descartar e o que eu não posso descartar? Pois é. Vou pedir ajuda do pessoal que escreve as letrinhas lá. Gente, diferentemente de objetos, não dá pra gente descartar um documento porque ele tá apagadinho, porque ele tá rasgado. Imagina um documento antigo, uma certidão de casamento, de nascimento, tá desbotada, rasgada. A gente não cola a fita adesiva, a gente não corrige nem nada, não sai grampeando. A gente vai restaurar esse documento conforme as regras. Então, como que eu descarto? A gente usa uma tabela de temporalidade documental. É um documento oficial que é fornecido por um órgão chamado CONAR. CONAR se escreve C-O-N-A-R-Q, de Conselho Nacional de Arquivologia. É o órgão que diz isso pode e isso não pode jogar fora. Essa tabelinha está disponível gratuitamente no site do CONAR. Entrei lá e achei aquele montão de coisa. Ixi! Ixi! Se atente a 3 coluninhas. A primeira, o nome do documento. E lá vai estar escrito, por exemplo, contas de consumo, né? Tudo que é boleto, essas coisas tá ali. Vai estar escrito, por exemplo, documentos de RH. Você sabia, Pam, que as 3 áreas que mais demandam são RH, são mais de 111 tipos de papel Minha de RH. nossa, tudo isso. Documentos trabalhistas assim destoam. Saúde e fiscal. Parte financeira também conta muito. Contas de consumo, eu preciso guardá-las? Mesmo depois de pagar? Vamos lá, o que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração o prazo da tabela de temporalidade, que são 5 anos. Só que, sabe aquela como se chama? Fatura do cartão, Sim, etc. Essa fatura, ela tem uma comprinha que você fez, por exemplo, em dezembro, novembro. Então, além desses 5 anos, a gente soma 1 ano de precaução. O que eu vou descartar, então? Eu estou no ano de 2022, eu vou descartar, eu vou deixar 21, 20, 19, 18, 17 e, por precaução, 16. Então, a gente guarda por 6 anos. O que vai ajudar a gente? Uma lei que é de 2009, chamado Lei da Carta de Quitação. Sabe quando chega a nossa conta de luz e vem num campinho bem pequenininho, um monte de recado assim? Sim, lá no final mesmo Lá da no página. finalzinho. Esse lugarzinho diz pra gente que a gente não há débitos no ano anterior. Qual é a dica super importante, gente? Carta de quitação é ótimo. Se ela diz que você não tem débitos, em vez de você guardar 12 folhinhas de conta de luz, Eu por guardo só exemplo, essa. guarda só a da carta de quitação. E aí, como que eu descarto? Porque tem uma maneira correta, não tem? Tem uma maneira correta. Mas antes, só uma dica preciosa sobre a lei da carta de quitação. Se a frase disser não há débitos no ano anterior, como é uma lei muito nova, né? Isso quer dizer que você só pode descartar as 12 folhinhas do ano anterior. Certo. Os outros não pode. Então, a frase tem que ser não há débitos no ano anterior e anteriores. Olha a pegadinha. Minha nossa. Aí sim você pode descartar 70 folhinhas. Porque se só tiver anterior, é só o ano passado. Exatamente. Isso acontece sempre que a gente tem uma lei nova. Por isso que muitas pessoas falam assim, ah, mas eu sou super digital, eu faço tudo pelo aplicativo do banco, etc. Calma, gente. 98%
dos arquivos, dos documentos, são considerados perante a lei somente na condição física. O digital não O vale? digital, ele serve para você acessar com mais Mas, agilidade. por exemplo, a conta de celular eu não recebo. Eu só tenho a digital. Então, aquele é meu documento, certo? Você vai manter a sua organização digital. Mas vamos supor, principalmente nessas áreas que eu falei, fiscal, saúde e RH, que você precise de algum documento da área trabalhista. Pode ser que o juiz peça, eu quero a versão impressa. E aí eu não consigo uma segunda via? Consigo, mas é trabalhoso. Muito trabalhoso. Olha, vou trazer alguns números aqui que você pode anotar aí no seu caderninho, porque são números impressionantes. O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. A gente gasta 60 milhões em armazenar papel. Isso que o governo gasta. Na era digital, Na era digital. Não Tem haveria mais uma necessidade. A quantidade de papel que a gente tem guardado no Brasil daria 7 voltas em torno da Terra. Gente. Olha isso, gente. Imagina que 98% disso é aceito fisicamente. Então, ao passo que a gente está no mundo digital, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso quer dizer, quando você recebe a sua conta em casa e paga no banco, vem aquele códigozinho. Ou você pagou pelo aplicativo do banco e guarda digitalmente, né? Aí tudo bem, porque você tem aquela sequência numérica, que é o código de autenticação. Que são os comprovantes de pagamento que a gente ganha, né, no aplicativo do banco. Exatamente. Agora, e esse danadinho aqui, amarelinho, que todo mundo conhece, que apaga? Porque ele foi feito para pagar é verdade. em mais ou menos 5 anos, a depender da conservação. E aí, então, na parte de descarte, leve em conta a tabela de temporalidade, que é um documento gratuito no site do CONAR, a lei da carta de quitação, se você tiver, e nunca o estado do item. O que sobrar, tem uma regra que a gente guarda para a vida. Na dúvida, não descarta. Você pode precisar, principalmente se for um documento relacionado à aposentadoria, à parte de recursos humanos, trabalhistas, porque a gente está engatinhando nessa era. Por isso que a gente ainda trabalha com organização física. Perfeito. Né? E aí, caso eu tenha feito toda essa reflexão que você contou pra gente, eu decidi, não, esse documento aqui eu vou descartar. Como eu faço isso? Trituração segura. Existem empresas especializadas, o nosso trabalho, por exemplo, de organização profissional, faz esse encaminhamento, que é ou incinerar, queimar ou triturar para reciclagem. Tem aqueles picotadores, né, de papel. É tão prazeroso fazer isso. Muito bom, né? Terapêutico. Só que se for muito, vale mais a pena, você vai pagar em torno de um pacote ou um engradado daquele grande ou um saco de lixo de 200 litros, em torno de R$150 para fazer essa trituração segura. Você faz, a empresa faz a trituração e te certifica. Por que isso é importante? Porque às vezes não é só papel, às vezes você tem mídias, tem outras informações que precisam de cuidado. Então, hoje em dia, né, com CPF, com esses golpes todos de Pix, etc., Tantos a gente precisa golpes, né? segurar, né? Se for uma quantidade pequena, eu consigo fazer isso manualmente? Eu posso rasgar mesmo? Pode cortar rasgar, com uma tesoura? E a gente tem uma dica que fala que é da da vovó, né? A caixinha da vovó. Sempre que rasgar, descarta um pouquinho num lixo, um pouquinho no outro lixo, um pouquinho num dinho, um pouquinho no outro. Eu faço isso e nunca achei que fazia sentido. Ah, faz sentido, então. Então eu tô no caminho certo. Você vê, porque a gente não assiste aquelas séries e o pessoal descobre as provas colando? Sim. É mais ou menos assim quando vai pro lixo, né? Número, informação é importante. Então, tem a trituração segura, sim. Então, já fiz a separação, já descartei o que eu não quero, não preciso, de acordo com o que ela compartilhou com a gente como dicas. E agora, como eu guardo isso na minha casa? Boa! Ó, algumas dicas. Vou começar porque essa dica é dupla. Um perigo. Quem não conhece aquela pastinha famosa, eu acredito que eu estou falando com 90% dos nossos telespectadores, que é aquela pastinha cheia de aba. E aí a pessoa fala assim, mas eu sou organizada, porque eu coloco tudo na pastinha. Já repararam que essas pastinhas, gente, elas têm 6, 12 e 31 divisórias? Sim. Por quê? Elas são pastinhas feitas para processos. Por exemplo, contas do mês, uma gestante que quer armazenar os documentos durante a gestação, quem está trabalhando com um evento, um aniversário, um casamento, aí tem aquela pastinha com as divisórias. Qual é o perigo da gente organizar os documentos aqui? Eu imagino que ela deforme. Não sei, não caiba explode, judia do elástico, mas tem mais um perigo.
O método temático, a gente sai colocando etiquetinha e aí a gente escreve assim, o nome da operadora do telefone. 6 meses depois, Você troca muda. de telefone. Aí, coloca o seguro. A gente já fez mais de 500 atendimentos no nosso trabalho. Eu tiro em média, vou fazer visualmente aqui, ó, esse volume de cadernetinhas de seguro. E de quanto em quanto tempo a pólice de seguro renova? Um ano. Então, gente, é um perigo a gente colocar etiquetinha em tudo. Qual é a dica, então? Eu vou escolher a pasta que está mais perto dos meus olhos, das minhas mãos, para os documentos ativos, ou seja, aqueles que requerem uma ação. Aí aqui eu trouxe alguns modelinhos para vocês verem. 3 pastinhas de arquivo suspenso, olha que legal. Essa pastinha aqui, você compra na papelaria, ela é feita de craft. E por que é legal? O craft, ele mantém a química do papel por mais tempo. Olha que legal. Legal, né? Ele não é tão bonito E assim. normalmente ele é mais barato, não é? Pois é, bem mais barato. E olha que legal, gente. Já tem as divisórias. E aí, por exemplo, imagina que legal. Eu tenho as minhas contas de consumo e eu tenho lá 6 pastinhas dessa, todas divididinhas já por meses, ó. E aí eu posso encaixar em uma caixinha como essa, né? Exatamente, uma caixinha arquivo. Isso mesmo, olha que legal. Tenho também, não gostei muito da de craft, quero deixar mais bonitinha porque eu gosto das abas suspensas. Eu posso optar por uma versão de plástico. A diferença é o ressecamento com o tempo. Em 6 anos, a possibilidade do plástico ressecar é um pouco maior do que o craft, né? Então o ideal seria o craft. Exatamente. E quando que eu uso a pastinha branca? Olha que curiosidade. Quem vai na USP, quem vai em outros espaços para consulta, a gente tinha agora aqui um biólogo falando, né, onde tem catalogação, laboratório, a gente escolhe o branco porque, ó, ele rebate essa luz. Imagina essa luz de estúdio, que a gente usa protetor solar aqui dentro, tudo, no seu documento. É por isso que ele amarela. Então, quando a gente escolhe o branquinho, ela rebate melhor a iluminação. Então eu tenho que usar o branco quando eu estiver em um espaço exposto à luz. Exatamente. Certo. Dentro do armário fechadinho, eu posso utilizar o craft mesmo. Exatamente. O craft ele não é tão lindo aos olhos, mas ele é o melhor para armazenar. Não dá pra ver tanto, porque ele fica aqui nesse arquivo, então você não vai se relacionar com ele. E olha ele. que bacana, você pode escolher um arquivo não é? personalizado, Mais bonito, colorido. uma cor bacana. E é impressionante, né, gente? Você olha essa organização aqui e olha o espaço que ocupa. Pois é. É mínimo. É uma prateleira, assim, um cantinho de uma prateleira. Não e é? quando a gente tem papel desorganizado, ocupa a casa. Quase que você se muda. E aquele famoso manual do carro, manual do liquidificador, de tudo mais, que vem todo diferente, né? Vem com espiral. Cada um é de um jeito. Ó, gente, uma ótima dica. É uma pastinha, ela tem na versão sem ser suspensa, em formato de caixinha. É uma pasta caixa. Então, olha que legal. Eu consigo colocar aqui objetos, às vezes assim, uma segunda via de chave, algum cabo dentro que usa junto com o manual. E como que a gente armazena esses manuais? Junto com a nota fiscal e só mantém enquanto o item existir. Doei o liquidificador? Doa com o manual e nota fiscal. Então eu tenho que ter esse controle mesmo, esse controle. né? Por isso que a gente sugere sempre uma revisão anual. E por isso que esse tema é tão importante agora. Ó, o ano está começando oficialmente, né? Agora que vem, acabaram as férias, aproveita para tirar as contas. E quando não tem espaço suspenso? Aí a gente pode optar pelas pastas verticalizadas. Queria mostrar a diferença para vocês, ó, de um fichário que a gente encontra em qualquer papelaria no corredor escolar. Qual é a diferença? Ele vai ter o tamanho A4 padrão, 4 furinhos, abre e fecha. E ele custa em torno, o mais simples como esse aqui, pretinho, R$25. Certo. Mas se eu for no corredor de organização de documentos, eu vou encontrar os registros AZ. Eles são bem mais em conta. Até na internet você vai encontrar em torno de R$12. Olha a diferença. E eu vou precisar de mais de um. Exatamente. E mais de um. E aí você tem outros formatos. Ó, a gente tem aqui do lado um do outro. O formato A4 e eu sempre recomendo o formato ofício. Porque os nossos documentos principais, certidão de nascimento, essas coisas são grandes, né? Então, olha que legal. Ele só tem 2 furinhos. Mas ele faz uma função muito legal, gente. Quando você põe o documento em pé, você precisa que ele segure. E olha só que legal, quando a gente aperta a pastinha, ela vai ter aqui, ó, 2 orelhinhas. Cadê?
Mostra Tá pra aquela aqui. câmera ali, pro Pra pessoal essa de casa câmera conseguir aqui? ver. Isso. Olha só, ela tem orelhinhas que se encaixam aqui e faz um efeito de apertar. Então eu posso colocar os saquinhos aqui, posso colocar os meus documentos, por exemplo, numa prateleira de guarda-roupa, se eu não tenho um armário, um gaveteiro, e ele vai ficar fazendo o efeito de apertar. Thalita, que Não aula, derruba. né? É impressionante como com boas dicas a gente consegue sim organizar papéis, né? Que tanto nos assustam. Vou te dar uma dica, pode? Dá tempo? Vamos Eu finalizar acho com que ela eles então. vão gostar. O nosso colega viu ali e já me perguntou nos bastidores. Gente, família Zip. Você compra baratinho. É igual aquele de congelar alimento Sim, no refrigerador, ó. Abriu, fechou. E olha que boa dica. Eu posso usar o meu furador, fazer 2 furinhos aqui, colocar na minha pasta o documento, a pólice, a carteirinha. Ó, A vários chave. tamanhos, do pequenininho até o grandão. Ó a chave, reserva Que do carro. legal, Thalita. Né? Passaporte, assim eles não ficam correndo, carteira de trabalho. É um pouquinho de trabalho para organizar, mas depois assim um ano de tranquilidade e paz para você. Eu vou compartilhar o contato da Thalita para que você busque mais informações. O site dela é kiro.com.br com 2 i's, tá? Então é KIIRO.com.br. A Thalita é personal organizer e trouxe uma aula pra gente. Thalita, acho que eu vou chegar em casa hoje e vou colocar a vida em ordem. Isso mesmo. Muito obrigada, Depois conta viu? pra gente lá no Pode deixar. Um beijo. Um beijo, até a próxima.